Mateus 5, verso 17 até ao verso 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Podemos ficar sentados, irmãos. Na semana passada falámos como... Deixem-me dizer assim. Na semana passada falámos como é disparatado imaginarmos um cristianismo onde a Igreja não tem um papel fundamental. O sermão da semana passada chamava-se Cristianismo sem Igreja, e uma das conclusões que chegámos é não é possível falarmos em cristianismo sem falarmos em Igreja. E eu quero continuar na mesma lógica nesta mensagem de hoje. A mensagem de hoje chama-se Farisaísmo antifarisaico. Farisaísmo antifarisaico. E um dos objetivos que trago é ir fundo na relação que existe entre nós e a Igreja. Pelo facto de nós sermos cristãos, existe uma relação necessária entre nós e a Igreja. Entre a nossa fé individual e a fé na comunidade. E para irmos mais fundo nesta relação, quero sugerir que às vezes existem algumas opiniões que nós temos acerca dos fariseus. Quero falar sobre fariseus esta manhã. Às vezes existem algumas opiniões que nós temos sobre os fariseus que não são completamente justas e que não nos ajudam muito. E por isso é que o sermão se chama Farisaísmo antifarisaico. E eu vou tentar explicar um pouco já mais à frente. Parte desta ideia. Muitas das frases que às vezes nós na Igreja, ou fora da Igreja, muitas das frases que nós às vezes dentro da Igreja ou fora da Igreja usamos para malhar nos fariseus, para bater nos fariseus, podem ser frases que acabam a malhar na própria Igreja. Esta é uma das teses da mensagem que eu vos trago esta manhã. Muitas das frases que nós usamos para criticar os fariseus podem às vezes acabar a ter um efeito que não é o pretendido, mas acabar a prejudicar a própria Igreja. Nós acabámos de ler um excerto do Sermão do Monte. Para aqueles que têm Bíblias físicas, coloquem os vossos olhos na vossa Bíblia. Reparem que Jesus começou a pregar o Sermão do Monte, Mateus 5. Folheiem para a frente. Jesus continua a pregar o Sermão do Monte em Mateus 6. Folheiem mais para a frente. Jesus continua a pregar o Sermão do Monte em Mateus 7. É um sermão que leva 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E o Sermão do Monte é um discurso único. E é muito difícil simplificar o Sermão do Monte. Quem quiser ler o Sermão do Monte de uma maneira revolucionária vai acabar frustrado. Quem quiser ler o Sermão do Monte de uma maneira retrógrada vai acabar frustrado. Quem quiser ler Jesus no Sermão do Monte e dizer isto é um discurso de esquerda, vai acabar frustrado. Quem quiser ler o Sermão do Monte e dizer isto é um discurso de direita, vai acabar frustrado. O Sermão do Monte não é uma coisa nem outra. E lembrem-se, nestas ocasiões nós temos de nos recordar. Jesus foi aquele que fez o impossível, como se costuma dizer às vezes, fez a quadratura do círculo. Porque Jesus conseguiu juntar pessoas que o odiavam, que se odiavam umas às outras. Portanto, se Jesus conseguiu juntar pessoas que se odiavam umas às outras e juntaram-se porque odiavam ainda mais Jesus, é sinal que quando nós pegamos no Sermão do Monte, é um sermão difícil de simplificar. Tem tanta coisa, às vezes ele parece estar aí por um caminho e aparece-nos uma coisa que nós estávamos à espera. Depois, às vezes, parece estar aí por outro caminho e aparece-nos uma coisa que nós não estávamos à espera. Portanto, uma das coisas que é importante nós compreendermos acerca do Sermão do Monte, lembrando que hoje estamos a falar de fariseus, é que, ao contrário do que muitas vezes se diz, o assunto central do Sermão do Monte não é o ódio que Jesus tem aos fariseus. Isto gostaria que ficasse claro. O assunto central do Sermão do Monte não é o ódio que Jesus tem aos fariseus. O assunto central do Sermão do Monte, acho que podemos dizer, é o amor que Jesus tem ao seu reino. Coisa diferente.
O que move Jesus ao longo de todo o Sermão do Monte não é eu vou malhar forte nos fariseus. O que move Jesus ao longo do Sermão do Monte é o amor que ele tem ao seu reino. Uma das coisas impressionantes no Sermão do Monte é que, ao contrário do que às vezes alguma preguiça intelectual possa sugerir, nós não devemos ignorar o exemplo dos fariseus. Essa é uma das coisas que eu gostaria de explorar um bocadinho hoje. Nós não devemos ignorar o exemplo dos fariseus. Jesus nunca diz no Sermão do Monte, esquece os fariseus que não tens nada a aprender com eles. Jesus nunca diz no Sermão do Monte, esquece os fariseus que não tens nada a aprender com eles. O que Jesus nos diz é que se nós não formos melhores do que os fariseus, nós estamos perdidos. E coloquem, por favor, os vossos olhos no versículo 20 que nós acabámos de ler. O que é que o Senhor Jesus diz? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é que isto quer dizer? Se a nossa justiça tem de ser maior que a justiça dos fariseus, isso quer dizer que provavelmente os fariseus estavam a ser justos em lugares que nós não calculamos e que provavelmente os fariseus até podiam estar a ser justos em coisas que nós não conseguimos ser justos. Significa que é um erro nós tratarmos os fariseus como se fôssemos moralmente superiores aos fariseus. Reparem neste detalhe, e ele é um detalhe importante. Jesus não nos chama a que nos sintamos moralmente superiores aos fariseus. Jesus chama-nos a uma coisa diferente. Jesus chama-nos a sermos moralmente superiores que os fariseus. Há uma diferença. Jesus não diz, olha, pensa nos fariseus e lembra-te de quão moralmente superior és do que eles, em relação a eles. Olha, pensa nos fariseus e lembra-te de quão errado eles estão. Jesus não pede isto. O que Jesus pede é, pensa nos fariseus e a tua justiça tem de ser maior que a deles. Não te sintas moralmente superior aos fariseus, vive moralmente superior aos fariseus. E isto significa que hoje existe, como diz o pastor Tim Keller, um farisaísmo com os fariseus. E é por isso que o sermão se chama farisaísmo antifarisaico. O que é que eu quero dizer com esta ideia, seguindo a ajuda do pastor Tim Keller? Nós sabemos que sempre que alguém se quer colocar num lugar de maior qualidade, entre os cristãos, sempre que alguém se quer colocar num lugar de maior qualidade espiritual, o truque fácil é chamar aos outros fariseus. Não é? Sempre que nós nos queremos sentir um bocadinho mais esclarecidos, sempre que nós nos queremos sentir um bocadinho mais espirituais, é muito fácil chamarmos aos outros fariseus. A partir do momento em que eu começo a tratar os outros como fariseus, o que é que eu deixo claro? Eu deixo entender que, como é óbvio, os outros fariseus e eu sou quem? Eu estou ao lado de quem? Não é? Eu estou ao lado de Jesus e os outros pobres coitados são os fariseus. Acontece que Jesus não foi apenas duro com os fariseus, que efetivamente não estavam ao lado dele. Jesus não foi apenas duro com os fariseus que não estavam ao lado dele. Jesus também foi duro com as pessoas que partiam do princípio que estavam ao lado dele. E hoje este não é o meu assunto. Se Deus quiser, será nos próximos sermões. Mas Jesus não foi só duro com os fariseus que não estavam ao seu lado. Jesus foi duro com outras pessoas que, não sendo fariseus, partiam do princípio que estavam ao lado dele. Aliás, se nós pudermos lembrar, mesmo quando nós falamos na conversa entre Jesus e Nicodemos, uma das coisas que nos apercebemos é que o modo como Jesus falou com Nicodemos, que de facto era fariseu, não foi muito simpático. E isto vai acontecer noutros textos bíblicos que, se Deus quiser, nós leremos nas próximas semanas. Ser fariseu com os fariseus também é um farisaísmo. Ser fariseu com os fariseus também é um farisaísmo. Porque ser fariseu com os fariseus assume, como é óbvio, que nós estamos do lado dos bons e que os outros estão do lado dos maus. O pastor Tim Keller escreve assim em The Prodigal God, no livro O Deus Pródigo, que eu não sei se existe. Existe algum exemplar aí? Mas depois poderemos arranjar. Se alguém quiser ler este livro, porque ele está traduzido para o português do Brasil. Em inglês chama-se The Prodigal God, em inglês, na tradução brasileira, acho que se chama O Deus Pródigo. E a determinada altura, o pastor Tim Keller diz assim: até as pessoas mais morais e religiosas, como os fariseus, até as pessoas mais morais e religiosas precisam da graça iniciadora de Deus, sem a qual permanecem
simplesmente perdidos. Isto mostra que há esperança até para os fariseus. Se Jesus não foi fariseu com os fariseus, nós também não devemos ser. Porque Jesus é capaz de salvar aqueles que tinham a noção que eram grandes pecadores, mas Jesus também é capaz de salvar fariseus que não tinham uma grande convicção de que eram pecadores. E essa é a razão porque nós não devemos ser fariseus com os fariseus. Deixem-me ilustrar como é que às vezes este tipo de farisaísmo antifarisaico acontece. E eu vou fazer uma generalização. Naturalmente esta é uma observação minha, os irmãos poderão fazer observações diferentes. Mas deixem-me dar um exemplo deste farisaísmo farisaico. Hoje eu acho que é fácil encontrar pessoas, às vezes há pessoas que dizem assim, como a igreja está cheia de hipócritas, comigo não contam. Nunca encontraram alguém assim? Pessoas que deixaram de ir à igreja porque passaram a achar que quem lá estava era um bando de hipócritas. E como estas pessoas não querem ser hipócritas, elas deixam de ir à igreja. Nunca encontraram ninguém assim? Reparem, isto é um farisaísmo antifarisaico. Ou seja, a pessoa, como acha que a igreja está cheia de hipócritas, não se quer juntar àquela hipocrisia. O problema está em duas coisas. Em primeiro lugar, o problema está em que, como nós vimos a semana passada, não é possível nós vivermos a salvação sem a vivermos no lugar para o qual fomos salvos. Qual é o lugar para o qual nós fomos salvos, que falámos a semana passada? Nós fomos salvos para quê? Para quê? Para vivermos em quê? Em igreja. Lembram-se da semana passada? A igreja não é um extra à nossa salvação. A igreja é aquilo para o qual nós fomos salvos. Porque a igreja é o novo povo de Deus, é o reino de Deus, a igreja é onde nós vamos viver nos novos céus e na nova terra. Portanto, não dá para dizer assim, eu sou crente e agora tenho um extra para resolver, que é pensar na igreja. Se eu sou cristão, eu fui salvo para a igreja. A igreja não é uma opção. A igreja é a minha própria salvação, nesse sentido. Eu fui salvo para fazer parte da comunidade do novo povo de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, neste farisaísmo antifarisaico, em que as pessoas dizem assim, eu até ia à igreja porque eu sou crente, mas como aquilo está cheio de hipócritas, eu não vou. Não faz sentido. Isto não faz sentido. Primeira razão. Porquê? Porque se nós fomos salvos para fazer parte da igreja. Reparem, uma pessoa que diz isto é até um bocadinho tontinha. Porque sabem a grande desgraça que lhes vai acontecer? Se uma pessoa diz, eu estou farto da hipocrisia das igrejas, eu não vou mais à igreja. Sabem a grande desgraça que vai acontecer? É que ela aqui anda a fugir dos hipócritas, mas sabem qual é a grande desgraça que vai acontecer? Qual é a grande desgraça que vai acontecer? Ninguém imagina? Ninguém imagina? É que quando ela morrer, ela vai encontrar aqueles hipócritas todos no céu. Nunca pensaram nisso? Eu vou explicar a razão porque é que eu acho que vai encontrar aqueles hipócritas no céu. Mas se eu ando a fugir da igreja na terra, a grande desgraça que vai acontecer é que eu vou encontrar a igreja no céu. O que eu estou a dizer involuntariamente é que, no fundo, eu não quero estar nos novos céus e na nova terra. Não faz sentido um cristão que diz, eu até ia à igreja, mas a igreja é um bando de hipócritas. Logo não vou. Porque essa pessoa, se pensar assim, ela vai detestar o céu. Porque aquele bando de hipócritas que a pessoa não quer ver na terra é o bando de hipócritas que vai estar nos novos céus e na nova terra. Portanto, é um disparate. Segunda razão pela qual é um disparate, nós acharmos que a igreja está cheia de hipócritas, logo eu não vou, é este. Evitar a igreja por causa da hipocrisia dos que lá estão revela-se um sentimento de superioridade moral igual ao dos fariseus. A única diferença é que está disfarçado de humildade. Os irmãos percebem? Se eu evito a igreja porque acho que a igreja é um bando de hipócritas, eu estou a ter o mesmo tipo de atitude que os fariseus tinham com aqueles que não eram fariseus. Os irmãos amigos conseguem seguir a ideia? Se eu evito a igreja porque acho que a igreja é um bando de hipócritas, eu estou a ter a mesma atitude que os fariseus tinham com quem não era fariseu. Eu estou a partir do princípio que, como é óbvio, eu estou bem e os outros estão mal. Logo, eu não me vou juntar aos outros porque os outros é que estão mal. Logo, eu acabo a ser um fariseu antifarisaico. Isto não faz sentido. E deixem-me explicar um bocadinho. E dizer de uma maneira um bocado abrutalhada. Os irmãos e os amigos não levem mal. Uma das excelentes razões para nós nos juntarmos à igreja, sabem para mim qual é uma das excelentes razões para nós nos juntarmos à igreja? É aumentarmos o número de hipócritas nela. Eu acho que a excelente razão para nós nos juntarmos à igreja é aumentar o número de hipócritas nela. E eu quero explicar-me, para os irmãos não perceberem mal.
O que eu quero dizer é isto. A Igreja também é a comunidade para os pecadores que, tendo sido resgatados pelo sangue de Cristo, resvalam para o pecado da arrogância espiritual. E aí deixem-me dizer, eu sou um hipócrita. Porque, com frequência, uma das minhas fraquezas é achar-me superior moralmente aos outros. Eu não estou a dizer que os irmãos têm de ser como eu sou. Não têm de ser tão ruins como eu sou. Mas sabem porquê é que eu sei que preciso estar na Igreja? Porque eu tenho uma grande tendência em ser hipócrita. E, portanto, uma boa razão para as pessoas fazerem parte da Igreja é virem me ajudar a mim que sou hipócrita. E descobrirem, se calhar, que elas são mais hipócritas do que julgavam. E, nesse sentido, a Igreja é uma comunidade de hipócritas em recuperação. A Igreja é uma comunidade de hipócritas em recuperação. Porque se eles foram resgatados pelo sangue de Cristo, há salvação para eles. Os irmãos percebam. Obviamente eu não estou a dizer que as igrejas são comunidades de hipócritas e é assim que eles vão a terminar. Mas o que eu estou a dizer é que há pecadores de tantas formas e feitios na igreja que nesses muitos pecados que povoam as pessoas que estão na igreja, há muita hipocrisia. Como é que eu sei? Por experiência própria. Porque com frequência sinto a tentação de ser hipócrita e sentir-me moralmente superior aos outros. Mas como sei que fui resgatado pelo sangue de Cristo, eu sei que a igreja é o meu lugar. Eu sei que, apesar de ser tentado a ser hipócrita, a igreja é o meu lugar. Portanto, quando as pessoas vêm com a conversa, eu até ia à igreja, mas é uma cambada de hipócritas, o que eu tenho para dizer, bem-vindo ao clube, há espaço para ti também. Mas eu não sou hipócrita. Não, o que acabaste de dizer é precisamente sinal que és tão hipócrita como nós todos. Bem-vindo ao clube. Na terceira página do nosso boletim, nós temos aí uma anotação da Bíblia de Genebra. Eu queria ler com os irmãos. Jesus não criticou os fariseus pelo seu radicalismo. Jesus não criticou os fariseus pelo seu radicalismo, mas pela maneira como diminuíam as verdadeiras exigências da lei. Os manuscritos do Mar Morto referem-se aos fariseus como procuradores das coisas tranquilas, porque os fariseus haviam acomodado e torcido a lei para que ela se encaixasse nas realidades da vida como eles a enxergavam. Essa acomodação eliminou a percepção deles da necessidade de graça e da dependência de Deus. A nossa justiça deve ser maior do que a dos fariseus. Jesus requer uma obediência mais profunda e não uma desconsideração dos mandamentos de Deus. Eu quero rapidamente só explicar algumas coisas acerca disto. Os fariseus não estavam errados porque levavam a lei demasiado a peito. Já noutras ocasiões temos falado nisto. Os fariseus não estavam errados porque levavam a lei demasiado a peito. E isto é importante que nós cristãos compreendamos. Porque às vezes há uma má compreensão disto. Há aquela ideia de que, não, o problema dos fariseus, eles eram os radicais e nós não podemos ser radicais. Meus irmãos, Jesus não critica os fariseus porque eles eram radicais demais. Jesus critica os fariseus porque eles eram radicais de menos. O que os fariseus tinham arranjado era um truque bestial, onde eles arranjavam no cumprimento externo das regras uma maneira de se acomodarem. Já viram o que os manuscritos do Mar Morto dizem? Eles eram pessoas, permitam uma expressão, eram os burgueses da fé. Eles tinham arranjado uma maneira de cumprir as regras onde eles estavam tranquilos. Logo, Jesus, quando critica os fariseus, não diz, este pessoal é radical, este pessoal é fanático. Não, Jesus está a criticar o contrário. Aquele pessoal não permite que a lei chegue dentro do coração. Os fariseus usavam a lei para a cumprir apenas externamente, sem que a lei os mudasse interiormente. E isto aplica-se à nossa fé nesta manhã. O nosso problema não é nós sermos extremistas com a nossa fé. Meus irmãos, percebam isto. A maior parte das vezes o nosso problema não é nós sermos extremistas com a nossa fé, como os fariseus supostamente seriam. Não. O nosso problema é manobrarmos a nossa fé de acordo com os nossos confortos, criando regras higiênicas e seguras, regras essas que funcionam de acordo com a nossa própria conveniência. Esse é o nosso problema. Nesse sentido, eu diria que o nosso maior problema não é quando a nossa fé nos dá novas regras. O nosso maior problema não é quando a nossa fé nos dá novas regras. Afinal de contas, é natural que uma transformação espiritual nos dê uma nova maneira de viver. E eu quero explicar aqui a palavra regra. É normal que se houve uma mudança espiritual em nós, séria, que nós
tenhamos passado a viver segundo regras diferentes. O nosso problema não é as novas regras da nossa fé. O nosso problema não é quando a fé nos dá regras. O nosso problema é quando as nossas regras são um modo de nós termos menos fé. O nosso problema não é quando a fé nos dá regras. O nosso problema é quando nós usamos as regras para termos menos fé. Esse é o problema dos fariseus e esse é o nosso problema. Usavam a lei para cumprir apenas externamente, para que não chegasse ao coração deles. Por isso é que, quando existe alguma coisa que realmente muda a nossa vida, o nosso comportamento muda. Passamos a ter regras novas. Nesse sentido, é saudável que tenhamos regras novas. É apenas sinal que houve uma mudança a sério. Se supostamente eu passei a ser cristão, mas não mudaram as regras de eu viver, é sinal que a lei não me chegou ao coração. Eu estou a viver da mesma maneira. O nosso problema não é termos regras novas. O nosso problema é arranjarmos regras de uma maneira em que a nossa fé fica mais pequenina, fica mais domesticada, fica mais calminha. E para terminar, eu quero que os irmãos voltem a olhar para o versículo 17, para o versículo 20, e que façam essa pergunta ao texto. Jesus disse, a vossa justiça tem de ser maior que a dos escribas e dos fariseus. E nós temos de perguntar, como é que isso é possível? Como é que é possível? Como é que se vive na prática com uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus? A verdadeira justiça não está no facto de julgarmos que somos justos porque cumprimos a lei. Quero voltar a repetir para isto ficar bem firme. A verdadeira justiça não está no facto de eu pensar, eu sou justo, eu cumpri a lei. Essa não é a verdadeira justiça que Deus quer. Deus não quer que nós nos sintamos justos porque obedecemos a regras. Okay? Deus não quer que nós nos sintamos justos porque obedecemos a regras. E esse era o problema dos fariseus. Eles usavam as regras para terem menos fé. Porque pensavam assim, como eu estou a obedecer às regras, é sinal que eu sou justo. A lógica de Jesus é diferente. A lógica de Jesus é esta. A verdadeira justiça está em cumprirmos a lei porque fomos justificados por Cristo. A verdadeira justiça está em cumprirmos a lei porque fomos justificados por Cristo. Eu não cumpro a lei para provar a Deus que eu sou bom, mas eu cumpro a lei porque Deus, sendo bom, já me justificou. Aqui há um ano e tal, não sei se os irmãos recordam, quando teve cá o pastor Tiago Oliveira em janeiro de 2015, uma das frases que ele disse foi esta. A hipocrisia... Desculpem, o problema não é a lei, qual é o problema? O problema não é a lei, o problema é o quê? Como é que os irmãos concluiriam esta frase? O problema não é a lei, o problema é o quê? O problema sou eu, é o nosso coração. O problema não é a lei, o problema é o nosso coração. Por isso é que Jesus começou este texto a dizer, olha, não pensem que eu vim mandar a lei para o caixote do lixo. Eu não vim mandar a lei para o caixote do lixo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou útil jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus não está a mandar a lei para o caixote do lixo. O que Jesus está a dizer é que cumprir a lei não é baseado em nós, mas é baseado nele. Logo, eu cumpro a lei não para provar que Deus pode confiar em mim, mas eu cumpro a lei porque confio em Deus. Logo, a verdadeira justiça é aquela que é praticada baseada numa coisa que não se pode corromper. A verdadeira justiça é aquela justiça que é cumprida, baseada numa coisa que não se pode corromper. E deixem-me dizer, se nós cumprirmos a lei baseado em nós, podem crer que não vai chegar, porque nós somos pessoas que se corrompem. Nós não podemos cumprir a lei baseado em nós, mas nós podemos cumprir a lei baseados em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é um homem que se possa corromper. Ele era homem, mas foi inteiramente perfeito. Foi Deus. E por causa disso nós podemos cumprir a lei baseados em Cristo. A verdadeira justiça que Jesus espera de nós é a justificação que nós temos nele mesmo. A verdadeira justiça, a justiça que Jesus falava aqui no versículo 20, que é maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, é a justiça que se baseia nele mesmo. A hipocrisia não existe porque as regras são más. A hipocrisia existe porque nós somos maus. A hipocrisia não existe porque as regras são más. A hipocrisia existe porque nós somos maus. O que se estraga não é a lei. O que se estraga, a matéria corrompível, somos nós. Para terminar com uma ideia prática do que significa isto, relembro também
uma frase, não sei se recordam, quando nós fizemos há 1 ano e tal uma conferência, lembram-se de uma conferência que nós começámos a fazer aqui e que depois terminámos na Igreja da Graça? Lembram-se? Onde estava o pastor Tiago Oliveira, estava o pastor Jonatas Lopes, também estive eu, o pastor Joed também. Uma das frases que o pastor Joed disse nessa altura foi esta: no dia em que nos sentimos completamente capacitados para fazer aquilo que Deus manda, é mau sinal. Vou voltar a repetir. No dia em que nos sentimos completamente capacitados para fazer aquilo que Deus manda, é mau sinal. Porque a obra é de Deus. O poder de fazer o que Deus manda vem dele mesmo. No dia em que nós nos sentimos à vontade para cumprir a lei de Deus, é muito mau sinal. Porque o poder que nós temos para cumprir o que Deus nos pede é o dele. O que é que isto quer dizer na prática? No dia em que passarmos a ideia, no dia em que nós passarmos a ideia que cumprir o que Jesus nos pede é uma grande facilidade, é sinal que nós já nos tornámos em legalistas, em fariseus do século XXI. E eu quero aplicar isto na vida da nossa igreja. Sabem, nós queremos ser uma igreja de braços abertos para pecadores fariseus. Eu sou um deles. Mas nós não queremos ser uma igreja que transmite a ideia de que cumprir o que Jesus nos pede nos está na massa do sangue. Os irmãos estão a perceber a ideia? Os amigos estão a perceber esta ideia? Nós não queremos nunca passar a ideia, enquanto igreja, no nosso louvor, de que cumprir aquilo que Jesus nos pede é fácil. Sabem porquê? Porque se cumprir o que Jesus nos pede fosse fácil, nós não precisávamos dele. Nós próprios íamos ser bons a ser cristãos. Nós estávamos feitos fariseus do século XXI. Como quem diz, eu já domino isto. Sabem que isto é uma coisa complicada, porque significa que até no nosso louvor é complicado. Até no nosso louvor, nós, por um lado, nós exprimimos a alegria que temos em louvar a Deus, e eu espero que os irmãos se sintam alegres quando vêm à casa do Senhor, porque é suposto que estejamos alegres. Mas também, ao mesmo tempo, parece que às vezes transmitimos uma coisa contraditória. Nós não podemos transmitir o nosso louvor de que é tão fácil para mim louvar a Deus. Sabem porquê? Porque o poder que eu tenho para louvar a Deus é recebido do próprio Deus. Por isso é que, nesse sentido, não levem a mal a expressão que eu vou usar. Nós não podemos ser uma igreja zen, ou uma igreja muito bem na vida, ou uma igreja onde estamos todos dispostos a adorar, nascemos para adorar. De facto, nascemos para adorar. Mas não nos podemos esquecer que adorar custa e precisamos do poder de Deus para querer adorá-lo a Ele. O que significa que nós não queremos passar a ideia, vem a esta igreja, estamos sempre tão entusiasmados para louvar a Deus, estamos sempre tão entusiasmados para cumprir a vontade de Deus, estamos sempre tão à vontade para ser cristãos, estamos sempre tão ansiosos para que Deus nos dê novos desafios e nós vamos a correr. Sabem porquê? Porque este tipo de comportamento é ser fariseu, é dar a ideia de que eu já sei como cumprir as regras, é natural para mim cumprir as regras. Não é. Nós precisamos do poder de Deus para depender do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para depender do poder de Deus. Só podemos ter uma justiça maior do que a dos fariseus quando o poder para obedecer ao que Jesus nos pede vem do facto de Jesus ter obedecido ao que o Pai lhe pediu. E eu vou repetir esta frase que ela é longa, mas ela é muito importante. Lembram-se? Jesus disse, vocês têm de ter uma justiça maior que a dos fariseus. E nós dizemos, mas que justiça é essa afinal? Nós só podemos ter uma justiça maior que a dos fariseus quando o poder para obedecer ao que Jesus nos pede vem do facto de Jesus ter obedecido ao que o Pai lhe pediu. Sabem, esta manhã quem é que... Levantem as mãos, por favor, quem corresponder ao que eu vou perguntar. Quem é que louvou com alegria? Esta é a melhor pergunta para se fazer uma igreja. É? Então, ok. Não levantem mais. Houve aqui pessoas que louvaram com alegria. Eu lamento, enganaram-se na igreja. De facto, esta é uma igreja batista, não louva com alegria. Aqueles que não levantaram são os batistas mesmo. Eu, com alegria, bolas. Estou a brincar. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A alegria que tiveram a louvar a Deus, a alegria que sentiram a louvar a Deus, não é porque vos está na massa do sangue essa alegria. A alegria que sentiram quando louvaram a Deus, sabem uma coisa? Só a sentiram porque Deus vos deu essa alegria. E por isso é que quando um irmão estiver ao vosso lado e não estiver com alegria em louvar a Deus, vocês podem ter misericórdia dele. Porque vocês podiam ser esse irmão. Percebem? Se vocês acharem que louvaram a Deus com alegria porque vocês se alegram muito em Deus, vocês vão olhar para o irmão macambuzo ao vosso lado e dizer assim, este tipo
Este tipo não tem o Espírito Santo. Eu tenho. Este tipo está aqui, é uma seca para ele louvar. Quando nós nos sentimos assim, estamos a ser fariseus. Agora, quando eu tenho alegria em louvar, eu posso olhar para o meu irmão que não tem e dizer assim, espera aí, eu tenho esta alegria porque ela me foi dada. Se me foi dada a mim, também pode ser dada a ele. E eu até me posso meter com ele e dizer, olha, Deus te abençoe. Podemos até espicaçar-nos uns aos outros. Mas olhamos com misericórdia para eles, porque sabemos que eles não estão num sítio onde nós nunca tínhamos estado. Nós também já estivemos naquele sítio. E sabemos que a alegria que temos para louvar a Deus é uma coisa maravilhosa porque o próprio Deus nos deu. E não somos fariseus uns com os outros. Porque todos nós somos iguais. Só podemos ter a alegria para louvar porque o Senhor nos deu essa alegria. Poderemos ser moralmente superiores aos fariseus quando? Quando reconhecermos a nossa inferioridade perante o Filho que obedece ao Pai. Porque, de facto, eu disse aos irmãos que Jesus não nos chama a sentir-nos moralmente superiores aos fariseus. Jesus chama-nos a ser moralmente superiores aos fariseus. Como é que se pode ser moralmente superior aos fariseus? Quando nós reconhecemos a nossa inferioridade perante o Filho que obedece ao Pai. Nesta manhã, se houve momentos onde teve alegria e louvou a Deus, sabe porque é que teve alegria e louvou a Deus? Já disse porque recebeu essa alegria. Mas sabe de onde é que veio essa alegria? Veio do facto de Jesus ter obedecido ao Pai. Em cada segundo que passa num cântico de louvor alegre por estar a louvar, sabe de onde é que veio o combustível para isso? Do facto de Jesus ter cumprido o que o Pai lhe pediu. Em cada segundo de felicidade que você sente na igreja, não é porque você é um grande adorador. Isso faria de si um hipócrita. Isso faria de si um fariseu. Em cada segundo de felicidade que sente a adorar, sabe porque é que sente essa felicidade? Porque o Filho cumpriu o que o Pai lhe disse. Porque Jesus cumpriu o que o Pai lhe disse. Jesus ser o nosso Deus significa abdicar da nossa presunção de sermos justos. Nós abdicamos da nossa presunção de sermos justos connosco próprios. Nós abdicamos de sermos justos perante os outros. E, sobretudo, nós abdicamos de sermos justos diante de Deus. Porque sabemos que a nossa justiça não está em nós. A nossa justiça está no facto de o Senhor Jesus ter cumprido o que o Pai lhe disse. E, por isso, coloquem só os vossos olhos pela última vez na palavra nesta manhã. Já viram que Jesus diverte-se a brincar com as ordens de grandeza? Coisas grandes, coisas pequenas. Jesus, durante o Sermão do Monte, faz este truque muitas vezes. Truque no melhor sentido da palavra. Ele diz assim, olha, vocês julgam que esse é grande? Errado, esse é pequeno. Olha, vocês julgam que aquele é pequeno? Errado, ele é grande. O que Jesus está a querer dizer é que o pequeno é o grande. E o grande é o pequeno. O que é que isto quer dizer? A grandeza no reino dos céus é nós sermos pequenos. A grandeza no reino dos céus é nós sermos pequenos. É nós sabermos que a alegria que Deus nos dá não nasceu pelo facto de nós sermos bons. Foi recebida. E de cada vez que eu me lembro que a alegria que eu tenho não teve origem em mim, mas teve origem no facto do Filho ter obedecido ao que o Pai lhe pediu, eu dou um sinal que sou justificado pelo que o Filho fez. A minha alegria não é a das minhas obras, a minha alegria é porque o Filho cumpriu o que o Pai lhe disse. Terminar dizendo isto. Quanto mais nós somos alegres no Senhor, mais consciência nós temos que o Senhor Jesus fez tudo o que era preciso ser feito. A cada momento de felicidade na nossa vida cristã, nós dizemos, isto não é acerca de mim. Foi o Senhor Jesus que foi fiel ao Pai. E através do Espírito Santo, eu passo a ter ligação a essa felicidade. Que o Senhor nos ajude.